Boa noite aí a todos os professores, aos colegas aí que estão participando aí, né, do evento aí da UniCBE Digital, né? Fiquei muito feliz aí de receber o convite pelo professor Caio. Quero dizer que o professor Caio, como os demais, são pessoas que moram no meu coração sem pagar aluguel, né? Professora Ana, professora Daiane, né? Como eu sempre falo, são pessoas que moram no meu coração sem pagar aluguel, ou seja, nos lugares que eu andei e das pessoas que encontrei, vocês são uma delas que jamais esquecerei, né? E fazem parte da minha vida hoje, né? Me for, no, Quando eu concluí aí o meu TCC, automaticamente na empresa que eu trabalho eu fui promovido, né? Exerço hoje um cargo de tecnólogo em eletrônica, né? Já exerci esse cargo em outra empresa, né? Por dificuldade aí, né? Operação Lava Jato, crise econômica, né? Eu tive que trocar de empresa. Fui demitido de uma, né? E me recoloquei em 18 dias nessa outra empresa. A empresa que eu trabalho hoje, ela é autorizada de 3 marcas, né, que tem um grande, né, mercado, né, na área de petróleo e gás, que é o serviço offshore, né? E ela é autorizada da MSA, equipamentos de segurança, né? E da Ronion, equipamentos na área de automação, segurança naval, aviação, em todos os segmentos a Ronion está. Então, nós somos autorizada, né? E autorizada da Motorola na área de telecomunicações, né? Rádios, né? VHF de comunicações, tal, a Motorola está presente. E nós somos creditados pelo Inmetro em 4 tipos de gás, né? H2S, CO, oxigênio e o hidrocarboneto, que é o LEO, né? O gás derivado de combustível, né? Então a gente emite certificado de que a atmosfera está adequada e você pode trabalhar, né? Eu também exerço o cargo de signatário do Inmetro, onde eu posso ir a bordo e emitir um certificado, né, dizendo que aquele equipamento está de acordo com a norma do fabricante, né? É, o serviço offshore, né, ele contar um pouquinho de história, foi o que eu vim falar. Eu falei só de mim aqui, né? Agora o serviço offshore em si, né, o nome, né, como diz offshore, é longe da costa, né? Ou seja, no mar, né? Onshore é na costa, é em terra, né? E o offshore é longe da costa, né? Surgiu na década de 50, né, no Golfo do México, né? A exploração de petróleo no mar, né? E foi crescendo, crescendo, né? Espalhando, né, pelo Mar do Norte, pela América do Sul e a Ásia, né? A África e Ásia. Foi espalhando aí gradativamente. E hoje, 30% da exploração de petróleo no mundo é offshore, né? E cada dia mais vai aumentando isso daí. 30% de exploração hoje do petróleo no mundo é offshore, né? E no Brasil é praticamente 99,99% de exploração offshore, né? Então, é onde está o petróleo, é na água. Então, a gente tem que trabalhar lá. O trabalho lá é para diversos segmentos, né? Eu tenho trabalho lá de hotelaria a engenharia, diversos tipos de trabalho. A gente tem que exercer esse tipo de serviço lá, né? Para que faça com que a coisa funcione com segurança, né? E no decorrer aí da minha vida e trabalhando na minha vida, para os colegas que queiram trabalhar hoje, as empresas elas contratam, né, não é pelo seu currículo, né? Também ajuda, né? Mas hoje ela tem uma preocupação muito grande porque o custo para você botar um profissional e contratar é muito alto e caro. Então você tem que ser o camarada que vai se adaptar a diversas situações, né?
Viver longe da família é bom para você? Não é, né? Eu acredito que não. Para mim não é. Mas eu tive uma necessidade muito grande de trabalhar na área offshore. Então estou aqui há mais de 18 anos, né? Trabalhei em duas grandes empresas, estou na segunda grande empresa, né, que é a Casa Offshore, exercendo esse cargo aí de tecnólogo, mas o bom para mim é estar dentro de casa. Preciso trabalhar e ganhar dinheiro, tem que estar a bordo, né? A gente tem um slogan que a gente diz o seguinte: é, navegar na internet é mole, quero ver navegar aqui, né? Navegar longe da família, né? Não tem data festiva, você vai estar longe. Hoje a telecomunicações te facilita porque já está bem acessível, né? Você participa online de aniversário, nascimento de filho, né? Isso é tudo online hoje, você faz online, né? Tem a facilidade, né? E data festiva, casamento, 15 anos, isso daí é normal, você está viajando, trabalhando. Parece uma coisa. Vai ter uma data festiva, é lá que você vai estar trabalhando e ocupado, sem condições de retornar e sair de bordo, porque tudo tem um custo, né? Como que eu vou tirar o Elias de lá? É claro que em rara tem situações, né, que são delicadas que tem que ser feito, né? Caso de doença, de acidente, de morte e tal. Então eles te retiram de bordo, né? Ninguém reclama disso, não. Mas datas festivas e tal, você assina um contrato de serviço de que você tem que trabalhar 7 dias durante 14 dias, né? Então, hoje ainda está mais complicado. Você ainda tem que ficar uns dias de quarentena na sua casa e no hotel para depois você embarcar. São situações que mudaram e a gente teve que se adaptar, né? E trabalhar de serviço offshore não é andar de lancha, de helicóptero, de avião, de navio, né? Isso daí o pessoal se sente atraído por isso. Isso é bom? Dependendo do seu ponto de vista, é bom, mas se for muito também não é bom, não, né? É, São situações que é bom lá uma vez ou outra, sempre também não é muito bom, né? Então, você tem que avaliar o que é bom para você. Ficar longe da família, tu vai suportar? Então, vale o risco aí. O trabalho é bom, né? A vida a bordo, não vou te dizer que é ruim, né? Dormir num camarote com 6 sacudos, para mim é ruim para caramba. Mas eu durmo. Eu preciso do salário, eu preciso trabalhar. Desculpa aí com os termos colocados, né? Porque o palavreado do cara que trabalha a bordo, né? Que se trabalha com navio é vaposeiro, né? Que trabalha no meio do vapor, não é vaposeiro, tráfico de drogas, não. Vaposeiro porque você trabalha no meio do vapor. Então, chama um ou outro de vaposeiro. Ah, isso aí é vaposeiro, tal. Porque quando ele chega no porto, o vaposeiro, né, ele é muito fácil. Quando ele está no navio, ele fala de mulher. Quando ele está em terra, ele fala de navio, né? E tem os dialetos aí que, se eu pecar pelo dialeto, vocês me corrigem aí. Porque às vezes eu vou falar coisas que vocês não entendam, podem pedir aí que eu repito e explico aí, de repente, se eu me empolgar e falar o dialeto de borda aí. Tá bom? Então, eu vou estar falando para vocês aí dos serviços, né? No caso, quem vai entrar e pretende entrar nessa área, é promissora. No início não, porque você vai ser como trainee ou vai ser como assistente, né? Normalmente as empresas te contratam com isso, né? Isso não vai te botar como júnior do júnior, né? Eletricista júnior lá embaixo, para ver se você se adapta ou não. Contrato pela CLT de 90 dias, né? Agora, se você tiver carta de marítimo, você vai ser contratado como marítimo, aí vai ficar embarcado lá direto, tal. Eu sou pela CLT, eu tenho que trabalhar 30 dias, né? E viajo, faço atendimento, recebo algo a mais por isso, pelo fato de estar viajando e se locomovendo aí no dia a dia, ok? E você também terá grandes possibilidades aí
de emprego e de trabalho, pois na área offshore tem serviço para todo mundo e emprego para todas as áreas, né? Vai depender aí de cada um da sua área aí. Na área de elétrica e de mecânica é a rodo, né? Segurança do trabalho é a rodo, né? Então tem muita coisa para se fazer a bordo. E a estimativa na área de petróleo e gás é que a gente continua aí explorando petróleo aí na área marítima durante 25 a 30 anos a mais, né? Com exploração de petróleo aí. Então, a gente tem aí ao longo aí da nossa vida aí mais uns 30 anos aí de trabalho aí na área de exploração de petróleo e gás, ok? Vou falar aí para vocês de algo que eu faço e que vai abranger um pouco dos equipamentos de bordo, né? Sistema supervisório, né? O que faz o sistema supervisório? O nome já diz, supervisiona, supervisório, né? Então eu tenho um computador, né? No caso um sistema, mas eu tenho dois sempre. Todo sistema tem dois, um é slave do outro, se um der fora, eu tenho outro e continua funcionando a embarcação ou a plataforma, né? A embarcação ou a plataforma. Aconteceu um acidente aqui, que caiu aqui o telefone aqui, ele tremeu, né? Então, são situações que vai ocorrer no nosso dia a dia, né? Vai ocorrer aí no nosso dia a dia aí. O sistema supervisório, eu vou falar para vocês aí, é um computador HP, no caso do que eu monto, né? HP é um computador específico, com amortecedores e tal, né? Para impacto, balanço, né? Para não avariar. HDs específicos, né? São computadores que fala, né? Eles são classificados, né? Para essa área naval, é um pouquinho mais caro. E fora esse computador, eu tenho o sistema Windows, né, rodando nele, e a plataforma em cima do Windows, a plataforma é a Ellipse Escada, que foi feito, né, realizado por uma empresa de programação, um programa que vai gerenciar toda a praça de máquina de uma embarcação ou de uma plataforma ou de uma indústria, né? Então, vamos falar aqui de um navio petroleiro. Sistema de supervisório. O último que eu montei, eu acredito que foi na China, em 2013. Eu pude montar lá 3 sistemas desses, e foram os últimos, porque depois entrou a crise econômica, foi ficando difícil. Em 2013 eu pude montar 3 sistemas de supervisão. Navio Norma, Neuza, Maísa. Norma, Neuza e Maísa. São 3 petroleiros de porte pequeno, né? Que foi transformado em casco duplo, e a gente montou 3 sistemas de supervisão neles, tá? E o sistema de supervisão, o que ele faz? Supervisiona 4 geradores, tá? Vou estar explicando para vocês geradores, uma caldeira, um sistema de gás inerte, compressores, né? 4 compressores, destiladores, né? Umas 22 bombas, tanques, vários tanques, né, na praça de máquina. Então, a gente vai estar falando aí, gerador, o que eu gerencio, o que eu supervisiono no gerador para que ele esteja gerando constantemente durante 24 horas eletricidade para toda a embarcação. Tá? Eu gerencio pressão do óleo, temperatura do óleo, lubrificante, pressão do óleo combustível, vazamento do óleo combustível, seja ele óleo diesel ou MF380, depois eu posso explicar o que é o MF380 e a diferença do óleo diesel. Então a embarcação ela tem prioridade em usar o MF380, que é mais barato, depois eu explico aí o MF380. No gerador, gerencio isso, temperatura da água e pressão da água, temperatura dos gases e descarga, temperatura dos mancais. Para quê? Porque se algo estiver muito quente, eu gero um alarme sinalizando que vai dar problema. Então, eu gerencio a temperatura, eu sei
se o mancal está direitinho lá, está 60 graus, é o meu set point, é a minha tensão, a minha temperatura nominal deve ser entre 50 a 60 graus. Está legal, está sendo lubrificado e não está tão quente. Está 100 graus, está pegando para caramba. Eu tenho que parar e verificar se tem óleo, se o mancal está avariado, se tem que trocar ou se é o próprio sensor avariado. Então, o sistema de supervisão me sinaliza como é que está a máquina, né? Eu estou te falando da área de automação, né, no gerador de eletricidade. Mas tem serviço de mecânico, né? É tudo mecânico ali. O gerador de bordo são todos mecânicos, né? Só que é um motor de grande escala, não é um motor pequeno igual de automóvel. É semelhante o funcionamento, mas é um motor gigante, né? É um motor, um gerador grande. Então, tu tem que estar preparado, porque para tirar uma camisa daquela não é um, são 4 homens com talha, com ponte rolante para tirar uma camisa daquela, né? Que só a camisa é do tamanho do teu carro. Então, é em escala grande, lá os equipamentos, né? Então, pelo fato de ser em escala grande, se torna um pouco caro, né? Então, esse preço aí, esse caro que eu falo, você tem que proteger mais, porque se queimar ou se estragar o motor daquele, avariar o motor daquele, você vai gastar uma quantia de dinheiro grande. Então, é melhor a gente tentar preservar e cuidar, estendendo a vida útil dele aí, ok? Gerador aí. Então, o que eu controlo mais? O nível de tensão. Eu tenho o AVR, controlador automático de tensão, que vai gerenciar a tensão aí desse gerador. 440, ele fica sempre 440 gerenciando. Eu tenho PMS, que é gerenciador de energia. Necessitando de mais energia, automaticamente o meu PMS, que é o gerenciador de energia, vai chamar o próximo gerador e vai ligar automaticamente, e ele entra em paralelo com o que está fornecendo a carga, dobrando a capacidade de fornecimento de carga, né? Então eu tenho que ter um rodando na marca e um outro pronto. Se caso um precisar, a demanda, né, o PMS solicitar que entre o outro, ele já entra automaticamente em paralelo, dobrando a capacidade de fornecimento de energia para toda a embarcação. Geradores, normalmente eu tenho 3 principais, né, e um gerador de emergência. Caso não consiga nenhum dos 3 rodar, eu tenho de emergência, que também entra em automático. Ele vai desligar as cargas não essenciais e vai ficar só com as partes de instrumentação e navegação e iluminação nos pontos de portas, saídas e entradas e escadas, né? Então o consumo aí é reduzido, porque ele também tem até uma potência reduzida, e como é de emergência, ele só faz as partes básicas. Mas aí nesse torno aí, nessa autonomia do gerador de emergência, você pode ter tempo hábil de realizar a manutenção e safar lá. Safar é consertar, tá, gente? Safar o gerador e você consertar o gerador e você resolver o problema lá da sua embarcação. Ganha-se mais quem tem boas ideias no momento certo, né? E quem dá solução num curto espaço de tempo. Tá pegando, tá muito difícil, é nesse que eu quero estar. É nesse que eu vou aprender e é nesse que eu vou batalhar para resolver o problema. Então, é onde está pegando, é onde que me mandam. Eu nunca pego coisa fácil, sempre coisas difíceis. Mas é claro que eu já fiz coisas muito simples e fáceis, né? Já viajei, já dei volta ao mundo para chegar do outro lado e trocar um fusível, né? Assim, de passagem de $10.000, meu e do assistente que vai comigo. Chegar lá, só trocar um fusível. Então, já tive essa experiência. É bom, é bom. Não tenho culpa se eu tinha conhecimento. Eu não tinha culpa se tinha só um fusível queimado, né?
e fiquei 5 dias em Singapura, depois fui para Jiangxi, China, né? Aí fiquei mais 20 dias na China, resolvendo outro problema também, de um outro navio petroleiro, e assim você vai gradativamente trabalhando, na medida da sua necessidade e da OS que vai surgindo aí, né? No meu caso, é assim o meu serviço. Então, tem serviços bons e serviços ruins, né? O MCP você tem que entrar dentro, é oleoso, né? Escorrega pra caramba, com roupa e bota, galocha, macacão específico para trocar um sensor de mancal, né? Não é fácil, né? Mas a gente tem que entrar e tem que resolver e tem que substituir. E alguém tem que fazer, né? Então, a gente tem que fazer esse tipo de serviço. Falei um pouquinho de gerador, motor de propulsão. Eu tenho um eixo, em vez de eu rodar um gerador, eu rodo um eixo com uma hélice, né? E a hélice eu tenho CPP, mais para dentro, mais para fora a hélice, gira e não gira. Linear, a hélice gira e não empurra o navio, no remo. Chega um pouquinho a hélice para fora, abro ela, ela começa a remar e empurrar o navio. Ok? Então, é bem semelhante também ao motor de propulsão, o MCP, né? Tem parte mecânica roda e de automação. Controla o que na automação, Elias? No sistema de supervisão. Eu controlo temperatura, pressão, vazão, né? Então, controlo essas três aí. Temperatura, pressão e vazão, eu controlo isso aí, as três, pelo computador em tempo real, né? Aí, passando agora, vamos falar um pouquinho de destilador. Destilador, o nome já diz, destila a água, tira o sal, o salitre da água e torna a água sem sal potável, né? Bota outros produtos mais e a água fica apta ao consumo. O destilador, normalmente eu uso a água para ser trabalhada e tratada, né? Na superestrutura, né? Banheiro, né? Banho, né? Lavar rosto, tal, descarga. Então, no casario, a gente usa água destilada. O destilador está trabalhando lá, produz em torno aí, dependendo do destilador, 10 toneladas dias de água, né? E você vai botando numa cisterna ou num tanque, né? A cisterna eu tiro essa água e jogo para a caldeira. Caldeira, o que que é? A caldeira nada mais é de uma grande panela de pressão que eu aqueço a água, ela se transforma em vapor, eu distribuo esse vapor para movimentar turbinas, né? E para movimentar motores e outras coisas mais, subir, descer escada, aquecer água, óleo, né? De acordo com a necessidade. Então a caldeira está sempre em cima funcionando. Né? O que eu controlo nessa caldeira? Temperatura, pressão e vazão também em tempo real no computador, no sistema de supervisão. Deixando a caldeira, agora falando um pouquinho de gás inerte. Gás inerte nada mais é do que um gerador também. Ele gera o quê? Gás inerte. O que que é? Eu queimo combustível, pego a fumaça e a combustão, trato e gero gás inerte. Para que serve o gás inerte? Para gerar uma inércia no oxigênio. O oxigênio que a gente respira é 20,8, diz a MSA, 20,9 diz a Rhônio, e a nível de processo é 21%. Eu consigo pegar esses 21% do oxigênio e reduzir para 4% de oxigênio dentro do tanque, porque se eu não tenho oxigênio, o nível de explosão é muito pequeno. Para ter queima, para ter explosão, para ter centelha sem o ar, não tem. Você já tentou acender um fogo num lugar sem ar? Ele pega fogo melhor quando tem vento, quando tem ar. E se eu tiro o oxigênio, eu perco o poder de ele pegar fogo. E a minha intenção é essa, que a carga jamais pegue fogo, porque senão vai todo mundo para o espaço. Não é? Então, eu gero o oxigênio, reduzo o ar de 21 aproximadamente dentro do tanque, sempre é mais baixo, mas boto no nível aí de 4%, é a garantia de que não vai ter explosão, né? Eu não tenho
oxigênio ali dentro, então não vai ter fogo, não vai ter centelha, não vai ter condições de explodir aquilo lá, usando o gás inerte, o gerador de gás inerte. O que eu controlo lá? Nível, pressão, temperatura e vazão. Nível, pressão, temperatura e vazão. Ok? Gás inerte. Separador de água e óleo. Né? Olha o nome já diz. Eu supervisiono o separador de água e óleo. O que ele faz? Separa a água do óleo. Como ele faz isso? A água fica embaixo e o óleo fica em cima, pela densidade. Então, eu deixo em decantação um tempo, eu vou lá e recolho o óleo. Chegou na água, o sistema, o sensor, consegue detectar a água. Eu trato a água e jogo para o mar de volta. A água limpa, com menos de 15 ppm. Eu posso jogar com 15 ppm, 15 partes por milhões, eu posso devolver à natureza a água porque foi tratada, ok? Então, separador de água e óleo, o que eu testo ali nele? Os 15 ppm, válvula, pressão, vazão e nível do tanque de boa e do tanque de resíduos. Eu trato isso daí, eu gerencio isso daí, ok? Separador de água e óleo. E para falar um pouquinho do sistema de incêndio, né? Sistema de incêndio na embarcação são todos os pontos, gerenciado pelo CCM, Casa de Controle de Carga, ou CCC, CCM, Casa de Controle de Máquina. Então fica sendo gerenciado também no passadiço, se for petroleiro, lá no ponto mais alto, onde fica o comandante, o imediato e o piloto e o marinheiro, ok? Navegando. Então, eles ficam gerenciando também o sistema de incêndio. Se der alguma avaria em algum lugar, o sensor vai alarmar por alta temperatura, fumaça, né, e fogo. Eu tenho os 3 tipos de sensores. Então, vai alarmar, vai ser solicitado pelo oficial para verificar a área, né, da embarcação. Vai lá, vai ver, opa, é fogo, vai ser combatido, tal, vai resolvido. Não é fogo, tal, alarme falso, vai ser chamado o técnico para realizar o reparo. Aí é que entra o Elias, ok? São situações que a gente tem que estar aí antenado aí para resolver isso daí, ok? Continuando aqui, então, o sistema de incêndio, eu também posso ter ações ativas para fechar a porta, disparo de CO2 e disparo de água, que é o splinter, o Watermits, que dispara a água, que é o splinter, né? Sistema de splinter. Acionei um de fogo e um de fumaça, opa, tá pegando aqui, joga água e fecha as portas. Ou joga CO2, fecha as portas e joga CO2. Não pode ter ninguém lá, porque o CO tira totalmente o oxigênio. E tirando o oxigênio, quem estiver lá dentro vai morrer asfixiado, ok? Então, sistema de incêndio também pode tomar essas ações aí. Sistema de detecção de gás, né? Então, o sistema de detecção de gás também são sensores espalhados, né, na extremidade da embarcação. A embarcação pode ser um navio petroleiro de passageiro ou a própria plataforma FPSO, que é navios flutuantes, plataformas flutuantes, né, em cima de um navio. Então, também tem os sensores de gás que devem ser calibrados e aferidos, né, e dado um certificado de aprovação de que ele está conseguindo detectar gás, né? E a gente faz isso daí. A Casa Offshore, ela é signatária, é acreditada pelo Inmetro, e eu sou signatário do Inmetro. Eu posso assinar e emitir um certificado também, ok? Eu vou abrir aí para as perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, a gente está aberto aí a perguntas.